Capítulo 23. Casos reais. Agora vou contar algumas histórias verdadeiras que mostram como a lei da imaginação funciona na prática. Em cada caso, você vai ver como a pessoa usou a imaginação para conseguir o que queria. Caso 1. O soldado que queria sair do exército. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado estava numa base militar na Louisiana. Ele queria muito sair do exército, mas de forma honrada. A única maneira era pedir dispensa. O soldado fez o pedido, mas foi negado em 4 horas. Como não podia recorrer da decisão, ele decidiu usar o poder da imaginação. Toda noite, antes de dormir, ele se imaginava de volta ao seu apartamento em Nova York. Visualizava cada cômodo, cada móvel. Relaxava completamente o corpo e, na mente, se levantava da cama, caminhava pelo apartamento, tocava os objetos, ia até a janela e olhava a rua. Tudo parecia tão real que ele conseguia ver até os detalhes da calçada e dos prédios vizinhos. Depois voltava para a cama imaginária e dormia, sempre sentindo que já não estava mais no exército. Fez isso por 8 noites seguidas. No 9º dia, chegaram ordens do quartel pedindo para ele fazer um novo pedido de dispensa. O coronel, que antes havia negado, mudou de ideia e aprovou. Em poucas horas, ele estava no trem voltando para casa como civil. Caso 2. O empresário que visualizou seu nome no prédio. Um jovem de 20 anos teve que abandonar a faculdade quando o pai foi traído pelos sócios e perdeu o negócio. Voltou para casa determinado a se tornar muito bem-sucedido. Eles abriram uma pequena loja perto do grande prédio onde o pai trabalhava antes. Todos os dias, ao passar pelo prédio, o jovem olhava para o enorme letreiro da empresa rival e teve uma ideia ousada. Por 2 anos, 2 vezes ao dia, ele parou em frente ao prédio e imaginou ver o nome da sua família no lugar do letreiro atual. Com os olhos abertos, ele realmente via as letras formando o nome da família. Só contou isso para a mãe, que tentou desencorajá-lo. 2 anos depois, a grande empresa faliu e o prédio foi colocado à venda. No mesmo dia, uma estranha apareceu na loja e se ofereceu para comprar o prédio para eles. O homem disse que vinha observando o negócio da família e ficou impressionado com a competência deles. Naquele mesmo dia, o prédio era deles. O nome da família foi colocado no letreiro, exatamente como o jovem havia imaginado. Hoje, a família possui não só aquele negócio, mas muitos outros ainda maiores. Caso 3. O menino que ganhou um cachorro. Durante uma consulta com uma senhora, seu neto de 9 anos estava presente, brincando silenciosamente. Quando expliquei como usar a imaginação para conseguir o que se quer, o menino prestou atenção. Ao sair, ele disse animado: "Eu sei o que quero e agora sei como conseguir." Queria um cachorrinho. A avó protestou dizendo que era impossível, os pais não permitiriam, ele era muito novo, e o pai odiava cachorros. Mas o menino estava determinado. Toda noite imaginava que tinha um cachorro deitado na cama ao lado dele. Sentia o pelo do animal, brincava com ele e o levava para passear. Algumas semanas depois, o Jornal da Cidade organizou um concurso sobre por que eu gostaria de ter um cachorro, na Semana da Bondade com Animais. O menino participou e ganhou um. O prêmio era um filhote de collie, exatamente a raça que ele mais desejava. Da forma como ganhou o cachorro, com toda a publicidade do jornal e o orgulho da conquista, até os pais mudaram de ideia e deixaram ele ficar com o animal. Caso 4. A transferência para a Flórida. Uma mulher contou esta história durante uma de minhas palestras. Sua sobrinha estava desesperada porque o marido, oficial da aeronáutica, havia sido convocado para servir na Europa. Eles sonhavam em ir para a Flórida, onde ele seria instrutor.
A tia sugeriu usar a imaginação imediatamente. Tiraram os sapatos, apagaram as luzes e imaginaram estar na Flórida. Sentiram a brisa morna, o cheiro do mar, os pés afundando na areia. 48 horas depois, o marido recebeu uma mudança de ordens. Deveria ir imediatamente para a Flórida como instrutor. 5 dias depois, a esposa estava no trem indo encontrá-lo. Caso 5. O apartamento alugado. Uma mulher precisava urgentemente alugar seu apartamento para poder passar o verão na casa de campo. Já era final da temporada e ninguém havia se interessado, mesmo com os melhores corretores trabalhando há meses. Expliquei que ela deveria imaginar o apartamento já alugado. Sugeri que, antes de dormir, se imaginasse dormindo na casa de campo, como se o apartamento já tivesse sido alugado. A consulta foi numa quinta-feira. Na quinta noite, ela se imaginou dormindo na cama da casa de campo. Na sexta-feira, um inquilino ideal não só alugou o apartamento, como quis se mudar no mesmo dia. Caso 6. A cura milagrosa. Um amigo me pediu para ligar para seu filho de 28 anos que estava desenganado. Tinha uma doença rara do coração e os médicos não tinham mais esperança. Estava há meses na cama, muito magro, respirando e falando com dificuldade. Expliquei que só havia uma solução: mudar a atitude mental. Sugeri que ele imaginasse o médico olhando para ele com espanto, verificando os exames várias vezes e dizendo: "Isto é um milagre." Ele acreditou completamente e prometeu seguir o procedimento. A esposa também decidiu usar a mesma técnica. No dia seguinte, voltei para Nova York. Meses depois, recebi uma carta. Ele havia se recuperado completamente. Quando nos encontramos no ano seguinte, estava em perfeita saúde, trabalhando normalmente e participando de atividades sociais. 4 anos depois, ele continua convencido de que deve sua vida ao uso correto da lei da imaginação. Caso 7. A nova carreira. Um executivo de banco de Nova York estava insatisfeito. Na minha idade, sentia que merecia um aumento, mas os superiores disseram que seria impossível e sugeriram que procurasse outro emprego se estivesse insatisfeito. Ele queria um cargo administrando fundos de investimentos de uma grande instituição, como uma universidade ou fundação. Expliquei que sua situação era reflexo da imagem que tinha de si mesmo. Sugeri que toda noite, antes de dormir, se imaginasse deitando após um dos dias mais importantes de sua vida, o dia em que fechou o acordo para o emprego dos sonhos. Deveria sentir o alívio e contentamento de ter conseguido exatamente o que queria. Começou em dezembro. Toda noite, sem exceção, seguiu o procedimento. Em fevereiro, o diretor de uma das fundações mais ricas do mundo o convidou para um cargo executivo controlando investimentos. Hoje, tem uma renda muito maior e perspectivas de crescimento contínuo. Caso 8. A cobertura dos sonhos. Um casal que frequentava minhas palestras queria se mudar para uma cobertura. Ele queria janelas enormes com vista magnífica. Ela queria paredes espelhadas. Ambos queriam lareira e localização em Nova York. Procuraram por meses sem sucesso. Apartamentos eram tão escassos que havia filas de espera, e muitos eram alugados antes mesmo de ficarem prontos. Encontraram uma cobertura na Quinta Avenida, de frente para o Central Park. Mas o aluguel estava acima do orçamento. Fizeram uma proposta e aguardaram resposta. Sem um comentar com o outro, ambos começaram a usar a imaginação. Toda noite adormeciam imaginando estar na cobertura dos sonhos. Ele se via acordando e indo até a janela apreciar a vista do parque. Ela se imaginava na sala espelhada. Semanas se passaram sem resposta dos proprietários, mas continuaram imaginando. Um dia, descobriram que uma cobertura no próprio prédio onde moravam havia ficado vaga. Algo impossível, já que havia lista de espera. Mesmo sendo informados que seria impossível, insistiram em várias reuniões com a administração. No final, conseguiram a cobertura pelo valor
que pretendiam pagar originalmente. O apartamento superou todas as expectativas. Tinha uma janela gigante com vista para o Central Park, parede espelhada do chão ao teto e lareira. Exatamente o que cada um havia imaginado. A lição dos casos. Todas essas histórias mostram a mesma coisa. Quando você imagina intensamente que já tem o que deseja, sentindo como se fosse real, essa realidade acaba se manifestando em sua vida. O segredo é visualizar com detalhes. Veja, sinta, experimente como se fosse real. Ser consistente. Faça todo dia, especialmente antes de dormir. Acreditar completamente. Tenha fé de que vai funcionar. Sentir as emoções. Viva a alegria de já ter conseguido. A imaginação é mais poderosa do que você pensa. Use-a conscientemente e ela pode transformar sua vida.